Você conectar as pessoas. Tem que cuidar, tem que ter regras, tem que cobrar, mas permitir a conexão. Permitir que aquele que chegou ontem participe em igualdade de condições. Sempre digo para os empresários, quando você contrata um funcionário, você paga pela mão, mas a cabeça vem de graça. Aquela pessoa traz para sua empresa 1 bilhão de dados de conhecimento que pode revolucionar a sua empresa se você permitir, se você tiver uma liderança, você é um expert nessa área de liderança, se você tiver uma liderança que conecta as pessoas, que permite as pessoas estarem juntas, mas trabalhando no propósito da empresa. Você pode estar no cafezinho batendo papo, não tem problema, mas se você estiver sempre conectado com o propósito da empresa, as pessoas vão te trazer muito mais do que você espera. Olá, eu sou Marcelo Simonato e falo aqui do podcast Os Conselheiros. O podcast Os Conselheiros, da Board Academy, é transmitido todas as segundas-feiras, tanto pelo nosso YouTube, como também pelo nosso Spotify. Segundas-feiras, às 20 horas, trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Conversas com empresários e empresárias, conselheiros, consultores, executivos, pessoas que têm uma trajetória de vida pessoal e profissional interessantes, que contribuem e compartilham conosco suas histórias, fatos relevantes, insights, pílulas de sabedoria. Se é a sua primeira vez aqui em um dos nossos canais, muito obrigado pela sua audiência. Sejam todos muito bem-vindos e eu te convido a fazer a inscrição no nosso canal. Clica aí, faz a inscrição, ativa o sininho para que você possa então receber todos os comunicados sobre novos episódios, seja aqui do podcast Os Conselheiros, como também de outros conteúdos que aqui a Board Academy vai compartilhar em um desses nossos canais. É um privilégio tê-los conosco. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de trazer um amigo. Vocês podem estar falando assim, Marcelo, você fala isso toda semana. E esse é um grande privilégio, porque toda semana eu trago um amigo, uma amiga, alguém do nosso convívio, que está aqui no nosso ecossistema da Board Academy, seja sendo um board member, uma board member, um conselheiro, um empresário que atua aqui junto conosco, especialmente alguém que a gente tem a máxima consideração. E por isso está hoje aqui, sentado ou sentada conosco, para ser entrevistado. Mais do que uma entrevista, um bate-papo, uma conversa entre amigos. Hoje tenho o privilégio de então conversar com Devanir Arantes. Ele que é um empresário, é também consultor e conselheiro empresarial, tem ajudado diversas empresas por todo o nosso Brasil, melhorando os seus resultados. Quem aí quer melhorar o resultado? Coloca aí no chat para mim, eu quero melhorar o meu resultado. Depois nós vamos encaminhar aqui algumas perguntas para o Devanir. E se você tiver interesse em conversar com ele também, de repente contratá-lo aí para ajudar na sua empresa, você que é empresário, ou você que é conselheiro e entende que o conteúdo e o conhecimento, a experiência do Devanir pode ajudar na empresa onde você está atuando como conselheiro, vai ser um prazer fazer essa conexão, essa ponte entre vocês para que ele possa também ajudar. O nosso intuito, o nosso propósito genuíno é ajudar as empresas do nosso Brasil. Levar a governança proativa para que tantas empresas e empresários continuem prolongando, perpetuando o seu negócio, passando de geração em geração, profissionalizando, gerando empregos, pagando seus impostos e fazendo a nossa economia, a economia do nosso país girar. Muito obrigado novamente pela sua presença. E aqui comigo, Devanir. Devanir, uma honra, um privilégio tê-lo conosco no podcast Os Conselheiros. Obrigado, Marcelo. Prazer é meu, a honra é minha. Uma satisfação muito grande estar aqui. Confesso que eu estava ansioso, né? Mas agora estou à sua disposição, bater um papo, cumprimentar também os nossos ouvintes, né? Todos os seguidores também da Board Academy, que se constitui uma grande família. Eu estou muito feliz em fazer parte dessa família. Que bom. A gente marcou essa data já faz um tempinho, né? E eu falei, vamos marcar porque a data chega. Pode demorar 1, 2, 3 meses, mas a data chega. Muitas pessoas querem estar desse lado da mesa conversando. Então, para a gente é uma honra realmente tê-lo aqui conosco. Eu vinha brincando com você aqui nos bastidores, né? Se você tinha lido o script, né? As perguntas prévias. Responde para o pessoal, tem script, tem pergunta prévia? Não, não tem não. A única coisa que me falaram antecipadamente é onde eu ia me sentar, né? Falou, aqui é você e ali é o Marcelo. E, no mais, é um bate-papo informal, como você falou, né? Uma troca de experiência. Você tem uma habilidade incrível de fazer boas perguntas. Eu acho que isso é que define uma entrevista.
né? São as perguntas que conduzem e você é expert. Eu assisto sempre os podcasts e sou aluno, sou membro da Bird Academy, recomendo, né? E tenho feito isso para muitos amigos, para aqueles que querem se tornar conselheiro, porque eu acho que foi uma coisa fantástica, a criação da Bird. Marcelo, falo de coração. Quando eu comecei, eu queria apenas ter o certificado de conselheiro. Já sou um cara experiente, né? Cheio de dúvidas ainda, mas com alguma experiência, eu queria o certificado. De repente, cara, eu vi que eu estou num ambiente que me propicia muito aprendizado, né? Então eu quero continuar sempre com vocês, se Deus quiser. Muito obrigado. Você sabe que você falou uma coisa, e longe de mim ser um bom perguntador ou um bom entrevistador, né? Nem sou jornalista nem nada. Estou aqui me divertindo e tendo o privilégio de, em primeira mão, conhecer tanta gente boa como você e conhecer um pouco das histórias, seja aqui através do nosso podcast, seja através do nosso livro, Os Conselheiros, onde muitos coautores, né, contam ali a sua trajetória de vida pessoal e profissional, e eu tenho o privilégio então de ler essas histórias e conhecer um pouco mais deles. Mas eu acho que o que define a Board Academy é esse sentimento de igualdade. Todos aqui são chamados de board members, porque a gente não quer ter essa relação cliente-fornecedor, professor-aluno, mentor-mentorado. Somos todos colegas conselheiros, com o propósito de ajudar as empresas. Claro que nós queremos ser remunerados, bem remunerados por isso, mas por trás disso tem um propósito nobre, que é ajudar, levando a governança até tantas empresas, e você tem feito isso. Parabéns aí pela sua trajetória e pela sua profissão. Eu te apresentei como empresário, como consultor, como conselheiro, mas você não nasceu assim, eu tenho certeza. Né? E a gente sempre começa com aquela primeira pergunta aqui que o pessoal fala: Marcelo, mas de novo, vocês não querem conhecer um pouco sobre o Devanir? Tudo começa na origem. Da onde veio o Devanir? Aonde nasceu o Devanir? Cresceu? Primeiros passos na carreira? Conta pra gente um pouquinho disso. Com prazer, Marcelo. Eu nasci na pequena Ouro Verde. Ouro Verde. No estado de São Paulo, né? Divisa ali com Mato Grosso do Sul. E tive minha infância na cidade de Dracena. Até fiz o colegial em Dracena, né? Chamávamos assim. Técnico de contabilidade também. Aí depois eu ingressei na faculdade em Tupã, já é um pouco mais a caminho aí da capital, mas ainda distante. Tenho amigos em Tupã, hein? Tupã, eu sei. Tupã é uma bela cidade, um pequeno centro universitário, né? Uma cidade que já teve uma pujança maior no passado, mas é uma excelente cidade para morar, e por isso que eu moro ali, minha família também. E aí em Tupã eu fiz faculdade de administração de empresas e fiz também faculdade de Direito. Tupã, à época, era uma referência muito grande no ensino. Então, boas faculdades, né? Tanto a FACAT quanto a FADAP. Fiz administração, ciências contábeis e fiz direito em Tupã. E ingressei, estando em Tupã, na Caixa Econômica Federal, né? Também em Tupã. E aí fui gerente da Caixa Econômica Federal aos 23 anos. Vaga concursada? Concurso, né? Eu entrei com 21 anos e aos 23 eu assumi uma gerência. A empresa permitia um crescimento muito rápido, né? E porque a própria empresa crescia muito à época, então ela permitia aqueles profissionais que tivessem empenho e vontade de crescer, havia essa perspectiva. Então eu fiz uma bela carreira na Caixa Federal, eu fiquei 13 anos como gerente geral de agência, né, na Caixa Federal, e durante esses 13 anos eu tive a felicidade de, por 12 anos, ser o melhor gerente avaliado, né? Então eu sempre gostei demais da área de vendas, da área financeira. E aí depois, 13 anos na Caixa, eu saí num plano de demissão voluntária e comecei a criar então meus negócios, né? Aí eu criei uma empresa de software de gestão, que à época, isso em 97, 98, um pouquinho antes dos anos 2000, estava começando, né? Então eu e meu irmão criamos uma empresa para produzir softwares de gestão para escritórios de contabilidade. E aí começou a crescer para escritórios de empresas também. E depois começamos a fazer a parte comercial também, software para compra, venda, enfim, software de gestão. E essa empresa hoje é um sucesso, considerando os parâmetros do interior e os parâmetros também que nós definimos para ela, né? Costumo dizer, né, Marcelo, que o sucesso é você chegar aonde você planejou chegar e não onde outros chegaram. Então, essa empresa não é a maior, mas é a nossa empresa. E é a sua empresa até hoje? Temos uma parceria com o meu irmão, atuamos ali, digamos, umas 200, 300 cidades ali, né, no estado de São Paulo, e criei também
como lidava com o escritório de contabilidade, tenho formação nessa área, eu criei também uma empresa de consultoria na parte fiscal e tributária, né? E aí, essa empresa fiscal e tributária, eu tenho essa empresa até hoje, onde eu atendo uma gama, 50, 60 clientes praticamente fixos, né? Nessa parte tributária. E um tema tão importante para as empresas. Importantíssimo. Não deixar dinheiro na mesa, não fazer nada errado. Exato. E ainda poder economizar. Marcelo, esse é um tema pouco recorrente até na mídia e tal, mas ele é fundamental hoje. Fundamental, porque você tem que escolher o regime correto, né? Paga-se mais imposto do que se deve no nosso país, né? Porque muitas vezes por escolha de regime errado e também às vezes por não conhecer o que pode ser contabilizado ou não. De repente isso é para um outro tema, mas essa área que eu gosto muito também, embora a minha paixão mesmo, ela vai na área assim de obter resultados. Eu, desde menino, né, eu sempre me preocupei com por que é que algumas pessoas têm sucesso e outras não têm. Esse assunto habita a minha mente desde 12, 13 anos de idade. Eu sou um cara que eu li demais, assim, adoro ler, né? Esses dias teve um cliente, ela falou, Devanir, mas, cara, você tem tantos livros na sua sala, né? Aí eu disse, não, cara, na verdade eu não tenho uma sala cheia de livros. Eu tenho uma mesa no meio dos livros, né? O lugar aqui é dos livros, eu que sou um intruso aqui, né? Então eu adoro estar no meio de livros, eu adoro ler, estudar, Marcelo. Então essa questão do sucesso, eu trabalhei desde menino. E eu posso dizer para você que a maior humildade do mundo, sempre eu consegui chegar nos resultados que eu quis e também eu pude colaborar muito para que outras empresas atingissem também resultados incríveis, né? Finalizando, acredito, essa parte mais educacional aí que eu fiz. Então, eu fiz contábil, direito, administração. E aí, eu fiz muitos cursos na área de gestão, né? Pra você imaginar, na área de gestão, eu li muito sobre gestão. Fiz curso de programação neurolinguística, de coaching. E agora eu fiz várias pós-graduação, psicologia positiva, neurociência, filosofia. E hoje eu faço pós-graduação em educação moderna, pela PUC de Santa Catarina, né? Essa revolução que está tendo no ensino, na comunicação, né? Esse marketing digital. Então, eu tenho estudado isso hoje e faço uma graduação em ciência da felicidade, que é a primeira graduação no Brasil, pela Unipar, Faculdade do Paraná. Então, eu estou no último ano dessa graduação. Então, você me perguntou no nosso bate-papo inicial, né? Devanir, mas se você fosse dizer o que você é, que especialista você é. Acho que eu não sou um especialista em nada, mas se eu tivesse que falar no que você faz bem, eu falo que eu entendo do ecossistema das empresas. Eu conheço uma empresa como um todo. Talvez não cada parte, como grandes especialistas conhecem, mas eu consigo ter essa visão do todo e não apenas como um leigo, porque eu me aprofundo, né? Não, isso é fundamental, né? Eduardo Gomes sempre fala isso aqui na Board Academy. O conselheiro, ele não tem e não pode entender de um único negócio, de um único setor. Eu sou do financeiro, então eu só falo de finanças. Não, eu vou ter que falar da área comercial, do marketing, da industrial. Eu só trabalhei em empresas de TI, então eu vou ser conselheiro só em empresas de TI? De forma alguma. Você vai atuar em outros setores, Sem até dúvida. porque talvez você tenha conflito de interesses, né? Ou não possa, se você é um executivo, trabalhar numa empresa concorrente do mesmo setor. Então, se você é executivo, está aqui nos assistindo e deseja começar uma carreira como conselheiro, continuando a ser executivo, a probabilidade de você atuar em empresas de outro setor é enorme. Porque você não vai ser conselheiro do concorrente da empresa onde você é executivo, você concorda? Então, não se preocupe com a setorização, seja de segmentos de empresa ou de carreiras profissionais. O conselheiro ele deve conhecer de negócios, de áreas, ter uma caixa de ferramentas, como diz o Faria Souza, Devanir, repleta. Perfeito. E é isso que a gente busca aqui na Board Academy, além da formação, né? O PFCC, o Starter, Lean Governance, tantos outros programas, a gente também mantém os nossos board members atualizados semanalmente, através dessas conversas que nós temos aqui do podcast, através do nosso Board Series, toda quarta-feira, que é onde a gente traz toda quarta-feira um novo conteudista, um executivo, um empresário, um conselheiro, com um tema dos mais variados possíveis para compartilhar com os nossos board members. Ninguém paga nada a mais para participar desses eventos. Toda quarta-feira, religiosamente. Até o pessoal brinca que é a missa da Board Academy. Toda quarta-feira, 19 horas. Que legal, Marcelo. Quinta-feira, o Udo, conduzindo o nosso Board Talks,
uma mesa eletrônica virtual falando sobre temas que estão aí nas mídias, né? Banco que quebrou, empresa que entrou em concordata, racismo aqui e tudo mais. A gente também traz sobre a ótica do conselheiro todas as quintas-feiras. Tudo isso para os nossos board members. Sem contar que o nosso escritório, você está aqui no nosso escritório, o nosso estúdio fica aqui no nosso escritório, no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, e é a casa do conselheiro. Está aberta para que qualquer conselheiro está passando por aqui, quer fazer uma reunião, quer ficar uma tarde aqui trabalhando daqui, é nosso convidado, né? Nós temos aqui uma estrutura, não é gigantesca, mas nós temos uma estrutura de apoio para recebê-los. Fazemos toda semana cafés da manhã aqui também, através do nosso Board Insights, trazendo também um conteudista para ministrar uma palestra. Ou seja, o conselheiro ele tem que ampliar essa caixa de ferramentas, ele tem que ser capaz de falar e olhar como você, ter uma visão holística, 360 graus dos negócios. Talvez ele não seja especialista em tudo, porque cada um de nós tem uma especialidade que trouxe, né? 20, 30, 40 anos trabalhando numa área dentro da empresa. No meu caso, por exemplo, eu saí de office boy e cheguei CFO. Então, minha especialidade, obviamente, é finanças, é contabilidade, controladoria, mas nem por isso eu tenho que saber falar de um processo trabalhista, de um problema ambiental, de como ajudar a empresa a vender mais, uma campanha de marketing, um processo fabril, não no mesmo nível de profundidade que eu tenho na área de finanças, mas eu tenho que conhecer destas outras áreas. Uma coisa que está chamando a atenção aqui, o pessoal no chat colocou aqui para a gente, é vaga concursada e ele desistiu. Tá? Foi bem assim que colocaram aqui. Conta para a gente como é que foi essa decisão, porque isso não é fácil. Entrar no Banco do Brasil, numa Caixa Econômica, em qualquer outro concurso público, e depois de 12 anos, parece que você falou? 13 anos de gerente, mas 16 anos de empresa. 16 anos de empresa. Estabilidade, carreira feita. Eu lembro que meu pai me deu uma máquina de datilografia e falou, aprende isso aqui, vai prestar concurso na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil que você está feito. Então o que era sonho de consumo, talvez hoje não mais, mas na época era sonho de consumo de qualquer jovem, você conseguiu. E gerente, 16 anos de banco, decide sair. O que te motivou a sair e ainda sair não para trabalhar numa empresa, mas para empreender? Sim. Marcelo, eu gostava muito, né? As pessoas às vezes me perguntam, você não tem arrependimento de ter saído da Caixa Federal? Eu digo, arrependimento não, mas eu sinto saudade, que ali foi um bom momento da minha vida que eu passei. Mas o que me motivou a sair, eu sempre fui movido a desafios. Eu acho que a vida anda para frente e eu acho que a vida é uma experiência em todos os aspectos, sensorial, é uma experiência divina, é uma experiência fantástica. Então, eu acho que a vida ou é uma aventura ou ela não é nada. Como dizia, quem dizia essa frase, acho que não me lembro agora o autor, mas não é minha, mas ela é uma verdade. Ou a vida é uma aventura ou ela não é nada. E eu sempre acreditei nisso. Então, eu sempre quis viver mais, produzir mais. E como eu sempre li muito, eu sabia que podia fazer outras coisas. E aí eu tomei a decisão. Falei, não, eu quero, e acho que eu já passei uma fase muito boa aqui, mas eu quero agora sentir mais, eu quero me testar mais. Eu estou aqui, entre aspas, ganhando dinheiro para o banco, eu estou aqui produzindo para o banco, mas eu quero ver se eu consigo fazer isso para mim e para a minha equipe. Então, o que me motivou foi mesmo o desafio. Mas não foi um empreender deslocado, foi um empreendimento por oportunidade. Eu planejei bem isso antes, eu já fui, junto com meu irmão, criando a estrutura dessa empresa antes, quando eu tinha uma razoável segurança, eu saí. Uma das minhas especialidades, Marcelo, talvez nisso eu posso dizer para você que eu conheço um pouco, conheço bastante, é sobre empreendedorismo. Eu conheço muito sobre empreendedorismo. Eu fui facilitador do programa Brasil Empreendedor do Sebrae no ano 2000 e eu capacitei mais de 1.000 pessoas. Né? Então, eu vi empresas nascerem, acompanhei, vi outras fecharem. Então, essa vontade, esse espírito empreendedor me fez sair e depois que eu saí, eu caminhei por ele. De repente, eu estava me vendo dando curso, fazendo palestras, daqui a pouco escrevendo livros sobre empreendedorismo, sobre negócios, né? Então, eu confesso para você que, no começo, não foi fácil, mas foi gratificante, apesar de tudo. E hoje, eu acho que eu fiz a escolha correta, né? Então, eu sou um cara, assim, realizado no que eu fiz e quero me realizar em outras coisas ainda. Bacana. Você na minha apresentação, eu te apresentei como empresário, consultor e conselheiro. Então, eu imagino que você tenha, como você citou agora há pouco, essa empresa com o seu irmão, né, que já tem quantos anos de empresa? Uns 15 anos por aí. 15 anos de empresa. E você citou uma outra empresa. A de consultoria, né? A de consultoria, né? Em torno disso aí também. E
E aí entra conselho na história. Como que é isso e como é transitar entre esses 3 chapéus, empresário, consultor e conselheiro? Tá. Algumas empresas que eu presto consultoria, ou que eu prestei, as pessoas perguntam, como é que eu vou te pagar? Isso é comum o consultor ouvir, né? Embora talvez o grande mercado aqui de São Paulo e as grandes metrópoles talvez tenha um jeito peculiar, né? Eu sempre trabalhei mais no interior, né? Então, eu trabalhei muito com participação. Falei, pô, você não vai me pagar nada. Cara, nada? Falo, se você não tiver resultado positivo. Mas se você tiver, então você vai me dar uma parte do resultado. Então, vamos combinar. E com isso eu passei a ter participação em algumas empresas, né? Então, vamos dizer uma empresa lá que o cara faturava hipoteticamente lá 100 milhões ano. Ele não conseguia ganhar, ou ganhava pouco. Então, a proposta, claro, bem lícita, bem correta, era, ó, então se nós faturarmos tanto, quanto é que eu mereço ganhar aí? Normalmente é mais do que você cobraria, né? Talvez o risco seja maior. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar assim. Então, eu passei a ter participações também em alguns outros negócios. Então, eu tenho algumas participações na área agrícola e tal. E na área... Porque uma forma de você ser remunerado não é ganhar uma parte daquela economia ou daquele ganho do projeto, e sim ganhar um percentual acionário da empresa, uma cota. Se for a opção do empresário. Mas o que ocorre muito, pelo menos ocorre isso no meu segmento, no meu campo de atuação, é empresários terem faturamento alto e não ver o lucro. Então, que lucro você queria ter nessa empresa, hipoteticamente? O cara fala, olha, eu queria ter 100 mil mês. Mas eu conheço o ramo. Eu sei que ali ele poderia ter, por exemplo, 200. Então, vamos fixar um ganho em cima do que vier a mais. Então, é um jeito de ser remunerado, mas é um jeito, claro que arriscado, mas a hora que você começa a ter confiança, você começa a ter experiência, é um jeito bom de negociar, né? E você já, eu acredito que nessas andanças aí, né? Pelo menos eu já vi situações assim, queria confirmar se você também, de empresários que, como você bem disse, faturam muito e vem pouco dinheiro. E a solução para ele ver dinheiro não é faturar mais, pelo contrário, às vezes é baixar o nível de faturamento. Exatamente, Marcelo. Aliás, quem não está bem, quem está vendendo, por exemplo, e não está conseguindo ter lucro, vender mais pode significar a quebra da empresa, né? Porque se você já está num processo em que você tem lá um certo movimento e você não ganha, você vai replicar, porque você vai replicar o que você faz. Para ter mais movimento, você vai se desgastar mais, vai usar mais recursos e vai continuar naquele modelo de negócio errado. Então, o ideal é você corrigir o modelo de negócio, aí depois você crescer. Eu sempre digo que o crescimento ele tem que ser no efeito escada e não no efeito linear. Então, você cresce, estabiliza no degrau, cresce novamente e estabiliza. E aí, o crescimento é seguro. Agora, vamos fazer um esforço de venda enorme, vamos vender muito mais, que meu problema é venda. Não é. Venda jamais é um problema. A venda é um efeito, né? Eu falo isso com muita segurança de quem trabalha com isso no dia a dia. Então, você quer melhorar a venda? Melhora primeiro a sua equipe, melhora o seu modelo de negócio. Feito isso, o lucro aparece. E aí você pode depois, sim, fazer campanhas para aumentar a venda. Mas, se você já faz um trabalho de melhorar os processos, as pessoas, naturalmente, a venda vai acontecer. Porque muito da venda não acontecer é o processo complicado também. Você, como líder maior, muitas vezes fica mais tempo dentro de uma sala ou mais tempo atrás de cobrir contas bancárias do que focado na venda. No momento em que você resolve esses problemas, naturalmente você vai ficar mais focado em venda. Então, venda, eu digo sempre o seguinte, Marcelo, até escrevi um livro chamado O Campeão de Vendas. Eu tive um sucesso muito bom com esse livro. E onde eu digo o seguinte, não importa o que você faz, você tem que ser um vendedor. E o bom vendedor vende com lucro. Se você está vendendo sem lucro, você não é um bom vendedor. Se você está vendendo sem lucro, você não tem uma boa empresa. Então, o nosso trabalho é nesse sentido. Cara, quanto você vende? Tanto. Então, tá, vamos manter o patamar de venda, agora vamos fazer você ver o lucro com essa venda. Isso é muito legal, porque aí você vai conseguir mais lucro, ou, se não tem lucro, passa a ter, e depois você cresce com todo aquele potencial que te fez vender. Normalmente, os caras são bons para vender. O problema é trabalhar com o produto da venda. E aí onde a gente tenta ajudar. Eu costumo dizer que venda boa é aquela que eu tenho lucro, né? Tenho margem e que eu recebo. Perfeito.
Porque tem muita gente vendendo com uma grande margem, mas depois não recebe. Exato. Tem muita gente que recebe, mas está tendo prejuízo na venda do produto. Então é uma equação, eu tenho que achar o melhor equilíbrio, né? Sem dúvida. Inclusive de prazo de pagamento também, porque enquanto eu estou do outro lado pagando uma folha 2 vezes por mês, energia, água, telefone, 1 vez por mês, e pagando meus fornecedores com, sei lá, 15 dias, estou vendendo do outro lado a 30, 40 dias, haja fôlego financeiro para aguentar uma situação dessa. Exatamente. Conceitos elementares, né, como fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, precificação, realmente falta para o empreendedor em geral, né? Então, esse é um dos pontos onde a gente procura atacar. E também alguns paradigmas, alguns mitos que atrapalham a gestão. Então, por exemplo, ainda que um mito antigo, que o preço é o ponto determinante da venda. E não é mais, já há muito tempo não é mais. Claro que ele conta, mas ele não é mais determinante. Então, venda pelo preço justo, né? Você tem que, porque à medida que você conhece os seus custos, ninguém faz milagre. Se o seu concorrente está vendendo por menos, ele não vai durar muito. Ou ele está se endividando, ou ele não sabe o que está fazendo, vai ter problema. Então, conheça seus custos e aí você coloca um preço justo, né? Eu acho que esse é o ponto de crescer, Marcelo. Você tocou num ponto bem interessante. A gente já viu isso na história, né, da empresarial, que realmente tem empresas que conscientemente vão matar um produto e automaticamente impactar o seu resultado, mas por uma estratégia. Eu quero entrar em determinado mercado, eu quero comprar market share, né? Então, isso faz parte do jogo. Agora, o problema é o empresário estar entrando nisso sem entender que está entrando nesse jogo. Sim. E ele está deteriorando a rentabilidade dele, está comendo caixa e muitos deles quebram. Sem dúvida. Uma coisa que eu percebo também muito no dia a dia é assim, alguns empresários eles encontram um ponto de acomodação, uma zona de conforto. Então, eu vou dar um exemplo de um setor que eu conheço muito, que é o setor de supermercados. Então, o sujeito começa pequeno, uma mercearia, aí ele vai ganhando punch e tal, ele cria uma empresa de 2, 3 milhões mês, né? Parece pouco, mas uma empresa dessa permite 200 mil de distribuição para o dono. É um excelente... Não, já tem uma folha de pagamento, um monte de gente trabalhando. 50, 60 pessoas ali. Então, o que acontece? Hipoteticamente, mas é perto disso, ele poderia ter um lucro mensal de 200 mil. Mas o cara trabalha ali, a família dele trabalha ali. Se ele tirar 50, ele vive super bem. Entendeu? E ele não percebe que poderia ter, talvez, 200 ou 300. Então, isso é muito comum acontecer. Então, quando você desperta ele para isso, ele não vai acreditar no começo. Aí, depois, cria-se ele compreende que se ele tiver novas técnicas, novos comportamentos, se ele compartilhar um pouco mais do ganho com a equipe, enfim, se fortalecer a equipe, você consegue obter muitos resultados, né? Uma coisa legal também, Marcelo, que eu procuro colocar no trabalho, e fica aí uma dica para todos os companheiros, é trabalhar a mente coletiva. Cara, esqueça o individualismo, sabe? Trabalhar em equipe é até um chavão, a gente sempre escutou isso, mas agora isso é determinante. Eu diria que é mente coletiva, cara. Eu até costumo dizer, eu gravei esse dia um programa falando sobre isso, uma técnica incrível para reunião. Antes de começar a reunião, diga para todos os presentes, olha, eu assumo um compromisso nessa reunião de dar o meu melhor. Eu queria que vocês assumissem também. Ouça de cada pessoa isso, porque se as pessoas se comprometerem a dar o seu melhor naquela reunião, cara, vai ser uma excelente reunião. Verdade. Então, e para eu te dar o meu melhor, eu tenho que ter humildade, a gente vai bater papo, eu vou aprender com você, você vai aprender comigo. Então, cria uma mente coletiva. A questão de mente coletiva vem de Napoleão Hill, lá de 1930, 40, e hoje, né, a gente fala mastermind e tal. Mastermind, né? Mas é essa coisa, trabalhe em mente coletiva. Porque se você trabalha sozinho, você pode chegar em algum lugar, mas se você tem 1, 2, 3 ou 100 pessoas, ninguém te segura. Se você criar essa equipe. Então, eu aplico isso na minha vida. Eu não tenho uma equipe grande, nós somos uns 20, 30 pessoas bem conectadas. Então, a gente consegue resultados, Marcelo, incríveis. Tá? É muito legal. Eu sou apaixonado pelo trabalho em equipe, mas nesse ponto, cara, eu vou me abrir com você, vou dar o meu melhor. E você me entrega também o seu melhor. E me diz uma coisa, muito legal esse ponto que você trouxe, porque no final das contas, já dizia, eu não sei se a frase oficialmente é dele, né, mas todo mundo cita como sendo do Simon Sinek,
que as empresas são feitas de pessoas, né? O cliente é pessoa, o fornecedor é pessoa, os funcionários são pessoas. Então, quem não entende de pessoas está fora do jogo, está fora do negócio. E aí, para ter melhores resultados, claro que tem questões ali, vou fazer um planejamento tributário, vou buscar uma redução de custos no meu processo produtivo, de repente estou pagando um aluguel ou alguma coisa que eu posso renegociar ali, mas a gestão de pessoas tem um custo dentro desse processo de rotatividade, de treinamento, do quanto elas podem entregar de resultado, que muitos empresários ainda não dão o devido valor para isso, né? É aquele funcionário que de 8 horas de trabalho, 2 horas ele passa enrolando. Idas ao banheiro, tomar café, água, chega atrasado, sai um pouco mais cedo. Ele está ali às 8 horas, mas na prática ele está produzindo 70%, 75% da sua capacidade. E as empresas estão perdendo então esse dinheiro, mas não está lá no balanço. Ele não consegue mensurar isso. Deixei de vender tanto. Não, mas você deixou de vender, porque o seu vendedor ele parou meia hora antes do horário de expediente dele, porque deixa para amanhã, hoje já cumpriu a cota. E ficou ali de corpo presente, mas não estava de alma, Exatamente. Não estava 100%. A produtividade vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Inclusive, Marcelo, hoje ainda eu vi que a Bird vai tratar um assunto desse, eu não sei se no podcast ou numa das apresentações que vocês fazem, sobre um trabalho em Portugal e mais um outro país lá, sobre a questão da felicidade das empresas, algo assim. Muito interessante, eu vi isso aí. E eu falei para você que eu estou estudando, né, a ciência da felicidade. E o que significa? Felicidade no sentido de bem-estar. Então, é o que você falou. Tem que cuidar das pessoas em todos os sentidos, mas principalmente criar um ambiente na empresa propício ao aprendizado, à conexão, né? Você conectar as pessoas. Tem que cuidar, tem que ter regras, tem que cobrar, mas permitir a conexão. Permitir que aquele que chegou ontem participe em igualdade de condições. Sempre digo para os empresários, quando você contrata um funcionário, você paga pela mão, a gente chama de mão de obra, mas a cabeça vem de graça. Aquela pessoa traz para a sua empresa 1 bilhão de dados de conhecimento que pode revolucionar a sua empresa, se você permitir, né? Se você tiver uma liderança, você é um expert nessa área de liderança, né? Se você tiver uma liderança que conecta as pessoas, que permite as pessoas estarem juntas, mas trabalhando no propósito da empresa. Você pode estar no cafezinho batendo papo, não tem problema. Mas se você estiver sempre conectado com o propósito da empresa, as pessoas vão te trazer muito mais do que você espera. Interessante você ter tocado nesse assunto, porque tem a ver com propósito, com cultura, né? Uma das matérias do nosso PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, trata justamente desse ponto. Como a cultura e o propósito da empresa precisa estar introjetado em toda a equipe, engajada com esse propósito da companhia, para levar ela rumo àquilo que é decidido na cúpula da empresa, no planejamento estratégico. Decide um norte, mas se isso não estiver alinhado com todo o time, não vai acontecer. Não vai, não. Né? Peter Drucker que já falava, sim, né? Sim. Que a cultura come lá a estratégia no café da manhã. É isso, a gente vai 3 dias para Campos do Jordão, faz aquele planejamento estratégico, orçamento, os passos que nós vamos dar, rumo a daqui 10 anos, e esquece de combinar com o time. Exato. Esquece de alinhar com a turma. Exatamente. Quem vai embarcar nesse barco com a gente? Exato. Jim Collins fala isso, né? Sim, Quer ter uma equipe de alta performance? Você define as cadeiras, o perfil ideal para cada cadeira, busca as pessoas que têm o perfil aderente àquela cadeira, aponta a direção e leva esse time para aquele lugar. Exatamente. Tem empresa aí que parece um barco à deriva. Exatamente. Tá cada um remando para um lado, Devanir, não dá para entender. E aí que é resultado. São mini empresas dentro de uma empresa. Exato. Você citou uma Jim Collins, né? Empresas feitas para vencer ou para durar, algo assim, né? Ele fala legal desse assunto. Mas aí, Marcelo, uma colocação que eu queria colocar é assim, o propósito, ele é determinante. A cultura tem que se tomar cuidado. Como consultor, o que eu vejo muito, trazendo a prática aqui, tem muita cultura errada. Então, é cultura, mas ela precisa ser mudada. Então, a manutenção da cultura é algo que tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, o que está pegando é justamente a cultura. Especialmente quando você vai para o ambiente de empresas familiares. Então, essa empresa familiar tem uma cultura. Não se pode negar, toda empresa tem uma cultura.
E você tem que romper alguns pontos dessa cultura. Então, princípios fundamentais que geralmente os fundadores, os pais deixam, honestidade, garra, comprometimento, tá ali. Mas tem uma parte da cultura que precisa se adaptar. E muitas vezes, quem está tomando conta dessa parte da cultura são os líderes maiores. Ainda se chamam líderes, mas não é bem mais uma liderança, é uma chefia, né? Eu acho que tem que tomar cuidado hoje, quando nós vamos prestar um trabalho de consultoria, que às vezes o problema está no líder maior, ele está no empresário. Eu fiz um trabalho recentemente numa grande rede no Rio de Janeiro, de supermercados, e quando eu me apresentei, eu conversei com o diretor financeiro e com o presidente. E aconteceu um fato estranho, eu perdi a minha mala na ida, e eu fui lá de calça jeans e camisa de manga, e cheguei lá, estava todo o pessoal de terno. E aí, eu até não botei muito reparo nisso, como a gente fala lá no interior, mas a secretária falou, Deonir, eu achei que eles nem te atender, cara, vieram tantas pessoas aqui tão melhor vestidas que você e tal. Bom, começamos o bate-papo, e aí eu percebi que o problema estava neles. Falei, cara, como é que eu vou falar isso para os donos, no diagnóstico ali, né? Tá, marquei um retorno. No retorno, peguei meu melhor terno, fui para lá. Cheguei lá, tá todo mundo de camiseta. Aí eles falaram, Deonir, naquele dia que você veio aqui, nós pensamos, pô, o pessoal de São Paulo só anda de terno. Aqui ninguém tem. E a gente pegou terno do casamento, coisa velha. Não acredito. E colocamos aqui. Bom, criou uma amizade legal e nós fizemos um trabalho ali. Mas o que foi o meu maior dificultador? Fazer os líderes maiores entenderem que o problema estava neles. Eles tinham a cultura que não funcionava mais e eles queriam manter aquela cultura. E aí nós fizemos uma reunião, vou deixar o exemplo aqui, em torno de 60 executivos. No diagnóstico, o que eu percebi? Que havia ali uma beligerância, conflitos muito acentuados, mágoas antigas, né, que não permitiam o negócio andar. Isso é comum em empresa, muito comum, né? E aquela cultura muito pesada, muito dura, levava tudo meio que ali no cabresto, né? Ela favorecia a pessoa dura, a pessoa que cobrava, né? E nem sempre a pessoa competente, a pessoa que queria otimizar, ela não aceitava o erro, e o erro é importantíssimo para o crescimento, né? E aí eu fiz uma primeira reunião, começamos às 9 da manhã, eu reuni a equipe e dei um exercício para eles. E esse exercício foi, como seria o mundo se as pessoas falassem apenas bem uma das outras? Então, eu reuni eles em grupo e, após o almoço, cada um ia escolher ali um líder para me contar o que eles pensavam sobre isso. Isso foi, assim, uma quebra de paradigma, as pessoas se abriram. Eu fiz o bem aparecer. E aqui não estou falando, você conhece bem isso, eu estou falando de espiritualidade. Então, lá chegou o consultor, eu vi parte de técnica, mas o problema estava no emocional, estava no espiritual, e eu precisei quebrar isso. A hora que eu quebrei, né, claro que não foi um trabalho tão simples, mas as pessoas começaram a trabalhar o ponto forte uma da outra. Eu fiz algumas reuniões que eu dizia, A, fala o que B tem de qualidade, B, fala o que C tem de qualidade. Então, nós temos que preparar a empresa para o crescimento. Essa empresa fechava sempre o ano com 15, 20 milhões de déficit financeiro. Não era muito para uma empresa de 500 milhões de faturamento, mas incomodava. Um ano depois, era uma empresa de 100, 200 milhões de sobra no faturamento. Então, quando você traz as pessoas, você permite que elas participem, que você tenha um líder que conecta as pessoas, resultado positivo não é 1%, 10%. Elas mudam uma empresa, elas triplicam o faturamento, né? Enfim, trabalhar técnica, sim, comportamento também, emocional, espiritual. Muito bom. Tem uma frase que a gente escutou outro dia de um colega, falando sobre pessoas que entram numa empresa e essa empresa ela vai crescendo, vai se desenvolvendo e essas pessoas não acompanham o ritmo da empresa, né? Ou ficam para trás, ou desistem, ou pedem demissão, enfim. E aí ele estava dizendo para a gente o seguinte, que você pode ter uma empresa que está em crescimento os mesmos CPFs, porém não as mesmas pessoas.
Então, pessoas que estão hoje trabalhando numa empresa, você empresário que está aí, você tem um time, né? Essas pessoas, esses CPFs, eles podem continuar com você por muito tempo. Mas se as pessoas que são donas desse CPF mudarem, evoluírem junto com a empresa, essa é a maior dificuldade, o maior desafio. Porque a empresa vai continuar acelerando, vai se desenvolver, senão ela morre. Mas e os colaboradores que estão ali, eles estão dispostos a serem no ano que vem uma versão melhor deles mesmos desse ano? Exatamente. Né? A tal da zona de conforto, a rotina que nos pega, muitas vezes nos deixa numa situação que lá na frente a gente vai descobrir que a gente não tem mais a empregabilidade. Eu estou desatualizado, estou obsoleto, não fiz network, não me relacionei e não estou trazendo resultado para a empresa. Eu estou, na verdade, sendo alguém que está segurando o crescimento da empresa até. Exato. Marcelo, você tocou num ponto que é determinante. Hoje, as pessoas precisam sim desse desenvolvimento, mas passa por uma liderança muito boa. Hoje nós temos que ter líderes mesmo e não chefe. Eu, inclusive, tenho um livro onde eu aponto 101 diferenças entre líder e chefe. Pô, se você acha que não tem diferença, eu estou mostrando 101 diferenças entre líderes e chefe. Tipo, o chefe obriga as pessoas. O líder inspira as pessoas. Né? O chefe faz as pessoas suarem. O líder faz as pessoas vibrarem. Né? Então, tem, assim, uma diferença tremenda. E por que eu digo isso? Que é importante mudar o líder. Mudar o líder no sentido não de trocar a pessoa, no sentido que você falou. O mindset. Exatamente. A mentalidade, ela tem que estar aberta e tem que ter muita humildade para liderar. Porque você tem que ter muita humildade para você aceitar que um cara que entrou na sua empresa ontem, às vezes pode ter uma ideia melhor que a sua. Tem que ter muita humildade para isso. Né? Então, essa conexão que o líder tem que fazer, parte por ele se preparar. E nós dois sabemos que a liderança se aprende. Se você tiver boa vontade, você aprende. Então, é muito importante hoje para aqueles que têm função de liderança, tem que entender que ele tem que conectar as pessoas. E uma outra questão, Marcelo, sobre a liderança, muitas vezes a gente acha que a liderança se resume aos altos executivos da empresa. E não é. A liderança... Ou que liderança é um cargo. Exatamente, não é. A chefia pode ser, a liderança não. Então, a liderança, ela está permeada na empresa. Esses dias eu parei para abastecer um posto de combustível, que é meu cliente, uma rede. E a funcionária que me atendeu, ela falou, Devanir, eu te acompanho no Instagram. Cara, você falou uma coisa muito legal sobre liderança e eu vou aplicar aqui, porque eu passei agora a ser chefe aqui. Eu estou liderando uma equipe. Ela falou, e fez um bem danado para mim. Eu falei, poxa, que legal, eu vou trazer um livro para você. Ah, eu quero. Passei lá todo dia, entreguei o livro para ela. Aí, isso mexeu um pouco com a minha sensibilidade. Falei, poxa, olha só, dentro daquela organização grande, que é uma rede de postos, tem uma liderança que era frentista até ontem. E agora ela está liderando mais 5 ou 6. Então, você imagina, dentro das empresas em geral, quantos pequenos líderes ou de pequena equipe estão ali inspirando outras pessoas. Então, numa empresa não pode ter um líder. Ela tem que ser uma empresa de líderes. Cada pessoa de uma empresa, em algum momento, vai liderar outra pessoa dessa mesma empresa. Eu tive a oportunidade, antes da pandemia, de fazer uma formação de liderança na Disney. E eu achei interessante um conceito da Disney, que é o seguinte, aqui todo mundo é líder. Porque liderança não é um cargo. Então, todos são preparados em treinamentos de liderança. Todos. Exato. E o mais curioso, sabe onde começa o treinamento de liderança deles? No eu. Eles se preocupam em treinar os seus colaboradores em liderança, começando com o eu. O eu, saúde. O eu, saúde física. O que você está comendo, o que você está bebendo, quanto você está praticando de exercício, quanto você está dormindo. O eu mental, como é que está a sua cabeça, a sua saúde mental, sua inteligência emocional, né? a sua perspectiva de futuro, de mentalidade positiva, negativa, você é uma pessoa otimista, uma pessoa pessimista, né? E, para minha surpresa, saúde espiritual. Que bacana. Independente da sua religião, da sua crença, saiba que existe algo além desse material aqui.
E como você está praticando isso? Você está buscando essa paz interior, esse ser superior? Como que você faz isso? Então a Disney, uma empresa americana que pode ser considerada supercapitalista, ela se preocupa com todos os seus colaboradores e começando com o eu, nas 3 áreas da saúde. E aí ele dá um exemplo lá, ele fala assim, imagina vocês, eu Disney, colocando um rapaz, uma moça de 18, 20 anos para ser o líder de uma fila de um brinquedo. Responsabilidade. Ele está lá em cima e esse brinquedo só pode entrar nesse brinquedo com mais de 1,20 m de altura. E já aconteceu comigo. Meu filho tinha 1,18 m, o rapaz falou assim, não, 2 centímetros. Não. Ele tem que ter liderança ali e autonomia, porque não tem ninguém. Peraí que eu vou chamar meu chefe do rádio. Não existe isso. Ele é lei ali. E ele falou, não, saia. E você tem que sair da fila, tem que respeitar, porque eles seguem regras, têm autoridade, né, tem esse espírito de liderança. Porque na Disney, eles querem que todos passem por uma experiência. E essa experiência tem que ser positiva. E mais do que isso, tem que ser uma experiência com segurança. Se foi definido 1,20 m, é porque tem alguma questão de segurança que 1,18 m, 1,10 m não pode. Exatamente. Né? Então, se o líder, e aí vamos falar aqui do líder lá em cima, não fizer em cascata isso, essa preparação, essa capacitação e empoderamento de todos para baixo, a gente passa a ter gente que está lá no escritório 8, 10 horas, mas de verdade não está. Exatamente. Marcelo, que legal, cara. Eu tive uma experiência também, vou reforçar a sua experiência, na Disney. Nós chegamos a 15, 20 anos atrás e as câmeras eram muito grandes. Quanto maior, melhor, né? Na época. Aquela maleta da Panasonic. Exato, é. E o meu cunhado, ele estava comigo, mais um outro empresário, e ele conseguiu burlar a segurança, né? E pediram para ele não entrar com a câmera e ele entrou, conseguiu burlar. E a hora que nós sentamos, né? Era uma roda gigante, um misto de roleta russa lá, tá, um brinquedo que eu não me lembro o nome. Meu cunhado falou, cara, consegui passar. A hora que nós descemos, esse cara falou, bicho, eu não vi nada, eu só segurava a câmera, que a câmera teimava em sair da minha mão. Imagina se tivesse saído da mão dele, o acidente poderia acontecer. Então, reforçando, lá pediram para ele, não entra, por quê? Era uma questão, motivo. Tinha um motivo, não é? Então, e ele já exercia uma liderança. A Disney, ela foi criada nesse conceito. O Walt Disney tem uma frase que eu gosto muito, ele disse, depois que eu descobri que os sonhos existem para serem realizados, eu nunca mais dormi para descansar. Eu sempre dormi para sonhar. Então, olha que coisa maravilhosa, né? E eu aplico isso na minha vida. Eu durmo para sonhar, eu sou um sonhador, e eu pego uma empresa para trabalhar, cara, eu transformo aquele negócio num sonho. Eu já tive, Marcelo, eu estou me abrindo aqui porque estamos entre amigos, e quem nos ouve também faz parte da Bird Family, né? São amigos também. Eu posso falar assim, eu já tive um pouco até de vergonha, de receio, de falar de sonho, de falar de espiritualidade no mundo dos negócios. Hoje, cara, passado um tempo, um pouco mais de idade, e de tanto ver que é isso que dá resultado, eu faço questão de falar. Então, quando eu levo um trabalho para uma empresa, a primeira coisa que eu faço é transformar aquele nosso planejamento estratégico num sonho. Tá? Aquilo vai ser o nosso sonho. E sonho, quando você põe no papel, vira meta. Mas não deixa de ser um sonho. Então, um sonho. Hoje eu vivo um sonho numa empresa, numa universidade do Paraná. Nós temos em torno de 30 mil alunos e nós estamos implantando o EAD. O nosso sonho é de ser uma das maiores empresas de EAD do Brasil. Então, quanto mais pessoas sonharem isso, melhor. Do que se fosse apenas um planejamento frio que a pessoa vai para casa e esquece. Então é muito legal ver isso que você está falando e eu vivo isso, Marcelo. Eu costumo usar uma frase que é assim, sonho que se sonha sozinho continua sendo um sonho, mas sonho que se sonha com outros se torna realidade. Exatamente, perfeito. Então, todas as empresas, se você for pensar, elas partiram de um sonho, de alguém que decidiu empreender. Podia colocar o dinheiro em qualquer lugar, podia continuar na Caixa Econômica lá, mas de repente um maluco, não, eu vou largar tudo aqui, vou sair, vou empreender. Por que algumas pessoas, e não é para todo mundo, por que algumas pessoas decidem empreender? Colocar o seu tempo e seu recurso numa empresa para contratar pessoas que muitas vezes vão trocá-la por R$100 de diferença salarial numa outra empresa,
que vão muitas vezes ao sair desse trabalho processá-la, dizendo que tem direito a isso, aquilo outro que não foi pago. Que tem uma carga tributária no Brasil que é maluca, que se a gente não tomar cuidado a gente comete um erro e tem que pagar multa. Por que alguém tem esse sonho? Né? Eu sempre me questionei sobre isso. Caramba, alguém sonhou em um dia montar qualquer empresa que você pense aí o nome, alguém sonhou com aquilo. Agora, o grande sucesso dessa empresa continuar viva até hoje, muitas estão, é que essa pessoa trouxe outras pessoas para sonhar esse sonho, para viver esse propósito com ela. Marcelo, se você me permite, eu acabei de lançar um livro chamado Comportamento Empreendedor. E eu vou te dar, a essa sua pergunta, 30 respostas. Tá? Uau! Esse livro tem 30 comportamentos empreendedores, como pensam e agem os empreendedores de sucesso. Eu comecei uma empresa chamada Cachaçaria Água Doce. Talvez você já tenha ouvido falar, os nossos ouvintes com certeza, muitos conhecem. Ela é uma rede, hoje tem mais de 200 unidades. E eu comecei a abrir o processo de franquia. Cachaçaria Água Doce é restaurante? Uma cachaçaria, exatamente. Eu acho que tem em Sorocaba. Moema, Sorocaba? Com certeza tem, Sorocaba. Eu acho que eu já fui. Eu já fui em Sorocaba. E essa empresa, quando nós começamos a criar... Mas eu não bebo não, tá, pessoal? Passei na frente. Não, mas... Passei na frente. A empresa lá tem de tudo, né? Cachaçaria é o nome. Eu fui almoçar, Tem cachaça também, mas tem... Coca não tem. Tem suco, comidas brasileiras em geral. Então eu trabalho com Coca-Cola. Marcelo, mas é um sucesso. E quando nós começamos... Não é mais seu esse negócio? Não, eu abri a empresa como consultor. Ah, entendi. Eu criei o sistema de franquia para eles. Ok, entendi. Eu criei o sistema de franquia numa época em que franquia no Brasil era 4 ou 5. Era McDonald's, Habib's, uma ou outra. O Brasil não tinha 100 franquias. Não tinha a Associação Brasileira de Franquia ainda, que hoje é um órgão incrivelmente bom, competente, mas nós criamos a franquia, né? E aí, hoje tem 200, como eu falei, e um empresário à época, que é o Delfino Golfeta, até um cara assim, fantástico, uma lição de vida. Então, nós somos assim, muito espirituais. E aí ele dizia, Deva, eu quero, cara, ter uma empresa para ter gente trabalhando, eu quero ajudar as pessoas, eu quero que pessoas vivam disso aqui, e eu quero dar, cara, o que eu tiver de melhor. E aí essa empresa foi crescendo, e chegou num determinado momento, alguns anos, ele deveria ter umas 90 unidades, e ele chegou e falou assim para mim, Devanir, eu preciso crescer a minha sede, eu preciso criar uma cozinha piloto, algo assim, eu preciso de mais espaço. E eu tenho aquele terreno ao lado, existe um terreno ao lado, e esse terreno sempre eu quis adquirir, mas o proprietário não vende. E agora ele está vendendo. Eu falei, que bom. Ele falou, bom nada, cara. Ele quer vender, mas ele está pedindo 3 vezes o que vale. Ele está pedindo, hipoteticamente, né? Era outro tempo, ele falou, ele está pedindo 1 milhão, pedindo 3 milhões e vale 1. Eu falei, cara, ele está pedindo 3 e vale 1. Ele falou, é. Eu falei, mas como você sabe que vale 1 e não vale 3? Ele falou, porque eu fui em todas as imobiliárias da cidade. Nenhuma disse que o terreno vale mais que 1. 1 ainda, olha lá. E o cara quer 3. Eu falei, então ele quer 3, vale 1. Eu falei, e o seu sonho, vale quanto? Ele parou, pensou, falou, entendi. Vendeu caminhonete, carro da mulher, pegou dinheiro em banco, pagou os 3. Ampliou o negócio dele, hoje ele tem 300 lojas. Esses dias eu estive lá, ele falou, Deva, você sabe onde você está sentado, né? Eu falei, sei. É naquele lote vazio que estava aqui do lado. Então, quanto vale o seu sonho? Isso é determinante para a gente, Marcelo. Marcelo, quase tudo que a gente falar aqui, eu vou dizer para você com muita humildade. Eu já escrevi um livro. Porque eu gosto de pôr no papel o que eu faço, o que eu vivo, e eu gosto de que as pessoas compartilhem. Então, quando você falou que uma empresa é um conjunto de pessoas, eu tenho um livro que começa assim. Uma empresa é um conjunto de pessoas trabalhando para atender outras pessoas e para realizar o sonho delas e de outras pessoas. Não é? E a questão do sonho, eu escrevi um livro chamado Faça do Seu Sonho um Grande Negócio. Cara, pega seu sonho e vai. Esse é Cora Coralina. A outra que eu tinha esquecido é Ellen Keller. Então, eu citei aqui o nome anteriormente. Pega seu sonho e vai. Acho que isso é fundamental. O que você sonha fazer? Acredita, cara, vai. Começa. Dá o primeiro passo. Ninguém começou grande. Não. Dá o primeiro passo e você vai ajustando.
Então, você não precisa sonhar ou realizar apenas sonhos de negócios. Você pode também colaborar em sonhos de outros. Não é? Daqui a alguns anos não estaremos mais aqui, mas o nosso legado estará. Então, o importante, como a cachaçaria, eu não era proprietário, mas quanto de mim tem lá? Quanto no meu negócio tem de outras pessoas? Né? Inclusive, eu estou lançando um livro, Marcelo, chama Quem São Seus Anjos? Ou seja, quem ajudou você a crescer? Você está olhando para isso? Aí eu pergunto para cada um de vocês, quem ajudou vocês a crescerem? Pode ser a mulher, pode ser um filho, pode ser aquele funcionário que te deu uma dica, cara. Na cachaçaria mesmo tem o Júlio, que é um funcionário do Delfino, que hoje é sócio. Pô, o Júlio foi um anjo. Então, a gente tem que olhar para isso. Aí você fala, pô, cara, isso é papo espiritual. Não é. Ou é, mas que somos nós, além de seres espirituais? Então, eu tenho um amigo, conectar isso na empresa. Eu tenho um amigo que ele fala que anjo tem nome e CPF. Perfeito. Vou até, se me permitir, citar isso no livro. Anjo tem nome e CPF, cara. São pessoas que entram na nossa vida em determinado momento com um insight, com uma coisa que vai fazer mudar uma chave ali. Exatamente. Marcelo, é incrível, cara. Esse mundo da consulta de empresas. Por que é muito legal? Eu acho que o consultor, eu diria até, Marcelo, mais o conselheiro. Porque eu tenho participado com vocês aqui e tenho minhas experiências práticas também no mundo do conselho. O conselheiro, ele tem que ter momentos de ser duro, não tem dúvidas. Mas ele tem que ter momento que ele tem que ser um pai, ele tem que ser, independente da idade, ele tem que ter momento dele ser otimista. Aliás, ele sempre deve ser otimista, mas fundamentado. Pé no chão. Pé no chão, né? Então, eu acho que é um cargo que em algum momento a Bird deve olhar para isso, pelo trabalho, pelos vídeos, eu sei que vocês já estão olhando, mas materializar mais isso. O emocional e espiritual tem que vir para o mundo dos negócios. Tá? Porque as empresas que hoje estão obtendo grandes resultados são essas empresas. Você citou a Disney aí, e eu citaria outras aqui. Você já tem, né, empresas com não só diretor de cultura, mas diretor de felicidade, diretor espiritual. Já vi cargos assim por aí. Sim, sim. Eu só espero que eu lido com esse assunto, que não vire um cargo, né? Assim, o cara é diretor de felicidade, mas aí ele vai ter carro, isso, aquilo e tal. Eu acho que tem que ser... E só para inglês ver e na prática não... Exato. Mas já é um grande começo. Acho que a empresa começar a olhar para isso é um grande começo. Devanir, estamos conversando há quase 1 hora. Acredito, Marcelo. O tempo voou. Você falou de vários livros aqui, né? Você como, além de um... Eu devia ter te apresentado assim, né? Ele é empresário, consultor, conselheiro e também escritor. Então faltou na apresentação falar escritor pelos livros e pelas obras que você já publicou. Mas se você pudesse recomendar um livro aí, seja dos seus ou alguma leitura que você tenha feito aqui para os nossos ouvintes telespectadores, que livro seria esse? Tá. Eu diria assim que se eu pudesse começar de novo e ler o que de novo, eu diria A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Napoleão Hill. Tudo que existe de desenvolvimento de pessoas, de boa autoajuda, decorre desse livro. Eu acho que seria fantástico. Eu acho que você lê também O que For Possível, de Peter Drucker, Vicente Falcone, é incrível. Né? Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Ótimos amigos de cabeceira. Exato. E você lê também Martin Seligman, né? Felicidade Autêntica. Eu acho que são livros assim que transformam vida. E lê também Jim Collins, Tom Peters, se você partir para o lado da gestão. Mas se falasse, qual você escolhe? Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. Muito bom, ótima dica. Para a gente caminhar aqui para o nosso final, como eu te apresentei como empresário, consultor e conselheiro, muitas dúvidas surgem, e aqui no chat alguém colocou, qual que é a diferença, na sua opinião, no seu dia a dia, do trabalho que você realiza enquanto consultor e conselheiro? Tá. Eu acho que o básico é seguir uma regra simples. O CEO cuida da diretoria dele. O conselheiro cuida do CEO. E os sócios cuidam do conselheiro. Tá? Eu acho que essa regra permite assim, uma hierarquização necessária para a gestão do negócio. Então, o conselheiro ele se reporta aos sócios, ao conselho de sócios, o CEO se reporta ao conselheiro. Então, se você tiver um conselho onde ele cuida bem do CEO, apoiando, monitorando, fazendo o PDCA ali com ele, eu acho que isso é fundamental. E esse conselho também cuidar das assessorias, por exemplo, de um bom jurídico, não é? Do compliance,
Criação de comitês, isso passar pelo conselho. Não deixar que o CEO coordene isso. O CEO ele tem que ficar coordenando as diretorias executivas, operacionais. Cuidar do negócio. Cuidar do negócio, perfeito. Né? Porque aí você consegue ajudar o CEO, ele foca no negócio dele, e aí você traz para o conselho mais responsabilidade e as maiores decisões acabam sendo tomadas em colegiados, onde o risco é menor. Então, o CEO, você disse no início, o conselheiro, ele não precisa ser um especialista em tudo, no ecossistema todo empresarial. Mas o CEO tem que conhecer o ecossistema. Ele tem que saber o que tem no ecossistema. Tem tributário, tem jurídico, tem comercial, tem produção. Ele tem que conhecer a empresa. Uma empresa é formada de 10, 12 coisas que eu tenho que saber. E isso eu acho que é fundamental. E o consultor, a diferença do consultor para o conselheiro? Sim. Eu acho que o principal é assim, primeiro, não deixar numa mesma empresa você atuar como consultor e como conselheiro. E quando eu falo conselheiro, não é o consultivo. Porque o conselheiro consultivo, ele vai receber uma consulta, ele vai dar uma resposta. Né? Eu vejo até casos, Marcelo, na prática, de conselheiros consultivos que prestam serviços para a empresa. Né? Eu não vejo um conflito se isso for bem conversado. Mas eu acho que se você tiver no conselho de administração, você vai focar mais na estratégia do negócio. Como conselheiro consultivo, se você puder evitar ser consultor, porque o consultor, ele aponta o problema. Ele vai buscar o problema. Ele vai lá normalmente encomendado para resolver algo, né? Estamos com inadimplência, estamos com turnover. Exatamente. Vem aqui, faz um mapeamento para mim e apresenta um diagnóstico. Ele vai mais no problema específico. E eu também tenho um conceito assim, raramente uma empresa tem um problema específico. Ou ela acha que o problema dela é só que aquilo é só a ponta do iceberg. Exato. Porque normalmente ele acha que se ele vai naquilo que parece ser o problema, é fácil. Mas a questão está na causa. Então, normalmente uma empresa não tem um problema específico. Ela tem um contexto que tem que ser ajustado. E é aí onde o consultor mais experiente ele vai olhar o contexto. É financeiro? O que está gerando problema financeiro? Então, a verdade é que um consultor também, hoje, ele tem que ter mais habilidades até do que algo muito específico, né? Com certeza. Muito bom, meu amigo Devanir. Obrigado aí pela presença, obrigado pela aula. Um prazer estar aqui com você. A gente conversaria mais 1 hora aqui, certamente, com vários conteúdos. Quero te fazer o convite para voltar aqui mais vezes. A sua casa, a nossa casa, né? E a você que nos assistiu também, muito obrigado aí pela sua audiência. Últimas palavras, Devanir. Marcelo, eu que agradeço, de coração, tá? Uma satisfação muito grande voltar aqui, né? Eu que já participei de alguns cursos e acompanho, né, na medida do possível, e tento fazer, ser possível mais vezes, acompanhar o trabalho da Bird e desejar para todos que estão nos ouvindo assim, um sucesso imenso na carreira, acreditem mesmo no potencial de se tornar conselheiros e o aprendizado contínuo. Tem 2 frases que eu quero citar aqui que eu gosto muito. Quando você pensa que tem todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas. Então, é o aprendizado contínuo, que é a bandeira da Bird. Eu acho que isso aí é fundamental. Aprendizado contínuo. E saber a diferença entre força e energia. Muitas vezes nós começamos o negócio com força de vontade e perdemos a energia depois e paramos. Então, mantenham a energia, que é a motivação, o entusiasmo, né? E isso você encontra somente participando de uma comunidade. E para o mundo dos negócios, eu não conheço uma comunidade igual a Bird. Marcelo, parabéns a todos vocês. Muito obrigado pelas palavras. Mais uma vez, obrigado a vocês que nos assistiram até agora. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho, para que você então seja notificada sobre outros episódios e conteúdos aqui da Board Academy, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. Deseja saber mais sobre os nossos programas de formação, o nosso clube de negócios? Entre em contato conosco, boardacademy.com.br. Vai ser um prazer atendê-lo nas redes sociais também. E se deseja ter o Devanir Arantes como seu conselheiro, como consultor ou mesmo como um amigo, encontra o Devanir aonde? Lá no LinkedIn? No LinkedIn eu estou começando agora, mas no Instagram, devanir.arantes. No Instagram, devanir.arantes. Se não achar, pode procurar aqui na Board Academy. A gente faz a conexão também, é isso, né? Estou no LinkedIn também, mas começando. Muito bom. Obrigado mais uma vez e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!